Vamos falar sobre apendicite com a doutora Yael Albuquerque, que é gastroenterologista. Isso Prazer mesmo. em conhecê-la. Prazer. É a primeira vez aqui no Mulheres Comigo, não é? Isso mesmo, primeira vez. Espero que você goste, seja muito bem-vinda e volte muitas vezes. Ah, muito obrigada. Por que a apendicite dói tanto? Então, é que a apendicite, na verdade, ela inicialmente começa com uma dorzinha leve. A gente que não percebe. Exatamente. Um desconforto, um mal-estar, uma perda de apetite, uma dorzinha leve que depois, com o passar das horas, ela vai se localizando numa regiãozinha aqui, ó, na lateral do abdômen, na parte inferior direita. E aí sim, quando o apêndice está bastante inflamado, infeccionado, que ele toca uma região do nosso abdômen que chama peritônio, é que dói mesmo bastante. A Hebe teve inflamação do peritônio, não foi? É. A Hebe acho que teve isso. Temos algumas fotos, não é? Sim, Vamos lá. sim. Para explicar, afinal de contas. Ah lá! Então, na verdade, essa primeira foto aqui é para a gente explicar a incisão, a cirurgia que é feita para a retirada do apêndice, né? Num estágio, essa primeira aqui é a cirurgia convencional, aquela que a gente faz um cortezinho, geralmente um cortezinho pequenininho, aqui em cima da localização do apêndice, o cirurgião vai lá e retira o apêndice. Tá. E aquela outra é a cirurgia que a gente chama videolaparoscópica, que os pacientes chegam e falam assim, doutor, eu quero aquela cirurgia laser, que na verdade não tem nada de laser, não é laser. Olha que coisa. São 3 furinhos, num dos furinhos coloca uma câmera, por onde o médico, o cirurgião, ele vai observar, vai olhar todo o interior do abdômen, insufla com ar. Tá. Então, e nos outros 2 furinhos ele vai colocar instrumentos, que com aqueles instrumentos aqui do lado de fora, olhando pela câmera, ele vai operar e fazer a cirurgia. Ô, doutora, então, não tem laser. Qual a indicação de uma ou de outra? O médico que decide? Isso. Na verdade, vai depender muito do local onde o paciente está, das possibilidades, dos meios do hospital, do cirurgião. Na verdade, é uma decisão mais do cirurgião do que do paciente. Sim. Temos mais uma imagem. Então, esta é a imagem do apêndice em si, né? Então, o apêndice, ele é um órgão tubular, como se fosse uma tripinha, né? Fininha, localizado na porção inicial do intestino grosso, que é aquela região ali que é o seco. Aqui na imagem ampliada, a gente já vê o apêndice inflamado, ó. Já aumentado de tamanho, ele praticamente dobra de tamanho, fica inchado, inflamado. E aí, quando esse apêndice, essa tripinha aí, toca ali no peritônio, inflama aquela região inflamatória, é que causa a dor, que é essa dor mais intensa. E aí a indicação da cirurgia. A indicação da cirurgia. Tá, temos mais uma imagem, que são um total de 3 imagens. Isso. Essa outra imagem é mostrando aqui como que acontece essa inflamação, né? Na verdade, o apêndice, ele é um tubo, como se fosse um dedo de luva, né? Fechado. Ele é fechadinho aqui embaixo, mas ele tem uma comunicação com o intestino. Ele se comunica com a luz intestinal. Só que a luz dele é fininha, bem fininha. Então, o que acontece? Ali, por algum motivo, acontece uma obstrução nessa luz, algum fecalito, alguma coisa que obstrui o próprio crescimento do tecido, porque o apêndice, ele é um órgão que ele é revestido por tecido linfóide, que é aquele tecido que ele produz linfócitos, que são células de proteção, de defesa nossa, do nosso sistema imunológico. Então, às vezes acontece, você tem uma inflamação, sabe íngua, quando acontece íngua aqui embaixo na mandíbula, ou então na região inguinal, né, quando inflama. Então, é como se fosse um tecido parecido com a de uma íngua. Então, se inflama, ele incha, aumenta, pode obstruir a luz do apêndice. E aí, ali dentro do apêndice, que a gente tem o quê? São fezes, bactérias, e aí aquilo ali obstruído não consegue drenar, não drena para a luz intestinal, inflama, e aí vai causando esse processo todo até, inclusive, chegar num estágio avançado dele estourar, furar e aí ter extravasamento de conteúdo fecal para a cavidade abdominal, que já é um quadro que a gente chama de peritonite, que é um quadro bem mais grave. Excelente explicação, doutora. Vamos para mitos e verdades sobre apendicite. É mito ou verdade que a apendicite na gravidez é perigoso? É verdade. Na verdade, qualquer processo inflamatório, infeccioso durante a gravidez é um estágio mais delicado, né?
Então, assim, mas é perigoso, depende também do estágio onde está a gravidez, né? Naquele estágio mais inicial, é um pouquinho mais delicado, né? Mas se a gravidez já está no estágio que o bebê já está formadinho, ela pode muito bem ser submetida à cirurgia. A cirurgia não vai mexer com o útero, é só ali na região mesmo do intestino. E o que precisa é que seja feito o diagnóstico quanto antes. Para esse quadro, principalmente numa gravidez, não evoluir para um estágio mais grave. É mito ou verdade que uma das causas mais comuns da apendicite é a entrada de fezes no apêndice? Isso é verdade, né? Que a gente viu Acabou de explicar. Pode acontecer de um fecalito, que seria um fragmento de fezes endurecido, que cai ali e não consegue sair, por algum motivo não sai, pode obstruir e causar realmente apendicite. E por que acontece? Mistérios do corpo humano? Exatamente. Não tem como a gente prever, não tem como, nem como prevenir. Até assim, pensando, não tem como você prevenir e falar assim, eu não vou ter apendicite. Não existe isso. Mas uma maneira é você cuidar bem do seu intestino, né? Ótimo. Uma dieta rica em fibras. Bastante água, para você ter um bolo fecal adequado, hidratado, né? Para não ter aquelas fezezinhas endurecidas, como fezes de cabrito, como se fala, né, popularmente. Então, isso é um modo de você cuidar bem do seu intestino para você não ter nem apendicite, nem qualquer outra doença. Ótimo. É mito ou verdade que semente de girassol, frutas e vegetais são as principais causas de apendicite? É mito. É mito. Na verdade... Antes, quando eu era menina, falava também semente de tomate. Isso. Tomate, melancia, berinjela, né? Tudo mito. Né? Porque assim, todo mundo tem apêndice, ninguém nasce sem apêndice e você não vai viver a sua vida também paranoica, não pode comer nada por causa da semente. Então, assim, você pode, né? Isso é muito, como é que eu vou dizer, imprevisível. Você não sabe quando, se você vai ter uma... Estima-se que, assim, é uma doença que é comum, mas 1 a cada 50 pessoas, ou seja, 2% da população, em alguma fase da vida pode vir a desenvolver um quadro de apendicite. Mas você não consegue prever, entendeu? Não tem como você saber. É mito ou verdade que os primeiros sinais da apendicite são dor abdominal não localizada, mal-estar e febre baixa? É verdade. Verdade. É verdade. Então, geralmente, a apendicite, ela começa com um mal-estar, uma dorzinha ou aqui na boca do estômago, ou então na região ao redor do umbigo, né? Um quadro assim, mal-estar, perda de apetite. Por quanto tempo, doutora? Algumas horas. Questão de horas. Isso. Até 12, 24 horas, entendeu? Uma febrícula, uma febrezinha que não é aquela febre de 38, 39 graus, mas já é uma febre, perda de apetite, mal-estar. Depois de horas, 12, 18 horas, até 24 horas, essa dor tende a migrar para se localizar na região do apêndice mesmo, da região do abdômen. E aí, com dor mais intensa, existe um sinal que o médico, quando vai examinar, a gente aperta bem fundo a região do abdômen. Quando aperta bem fundo, não dói. O problema é quando a gente solta. Que aí quando solta, se realmente tem um quadro de apendicite, o apêndice encosta no peritônio e dá a dor forte. Grita, né? Exato. Porque, na verdade, a dor visceral, ela não dói. Não tem tantas terminações nervosas que causem uma dor importante. O que causa dor mais é o peritônio. É mito ou verdade que pessoas saudáveis não correm o risco de ter apendicite? É mito. É mito porque qualquer pessoa pode estar sujeita a desenvolver um quadro de apendicite. Existe a faixa etária mais suscetível. Qual é? Que são a infância. Olha. É a infância e até o adulto jovem. Até 30 e poucos anos é a faixa etária mais suscetível. Mas isso não quer dizer que a criancinha, o bebezinho, menorzinho não possa ter e também uma pessoa mais idade também não possa ter. Pode ter. A faixa de maior probabilidade é essa. Mas não quer dizer que outra faixa também não possa ter. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho que a gente vai responder. Sim. Vamos para as perguntas do pessoal de casa sobre apendicite. Primeira pergunta, aliás, a primeira pergunta minha. A gente vive bem sem o apêndice? Caso seja necessário a extração? A gente vive muito bem sem o apêndice, sim. Na verdade, o apêndice, algumas pessoas, alguns
acham que o apêndice é um remanescente da evolução humana que com o tempo... Igual o siso. Com a evolução, isso. Ele vai acabar sumindo da nossa vida. Mas sabe-se que o apêndice, como eu falei, ele é revestido, ele tem tecido linfóide, ele faz parte do nosso sistema imunológico, assim como as amígdalas, né? Só que, assim, pelo tamanho, ele não tem assim, tirando ele não vai fazer falta, entendeu? Perfeito. Até porque, a gente, complementando o que eu falei da faixa etária, essa faixa etária da infância até o adulto jovem é a faixa etária que esse tecido linfóide ele está em maior atividade, em plena atividade. Por isso que também ele pode ter essa hiperplasia, esse aumento e causar as apendicites. Primeira pergunta enviada por Dexter. Para que serve a apendicite? Então, existe uma brincadeirinha no meio médico que fala que a apendicite serve para dar trabalho para o cirurgião. Olha só. É uma brincadeira interna. É uma brincadeira interna, exatamente. Mas, na verdade, não sei se ele quis dizer para que serve o apêndice. Isso. Né? Então, é isso. O apêndice, ele não tem uma função muito definida no nosso corpo. Ele tem essa produção de linfócitos, mas que não é uma coisa assim que se você não tirar vai te fazer falta. Você pode viver tranquilamente sem o apêndice. Tá ótimo. Tá bom? Próxima pergunta enviada pela Lúcia. Minha avó e minha mãe tiveram apendicite. Essa doença pode ser hereditária? Então, Lúcia, não, essa doença não é hereditária. O fato da sua avó ter tido, sua mãe, isso não quer dizer que você também vai ter apendicite, não, tá? Isso não tem nada a ver com hereditariedade. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Lucrécia. Apendicite pode afetar outras partes do corpo? Ah, muito bem. Lucrécia, não. A apendicite em si, ela não afeta outras partes do corpo, não. Mas, assim, se não for diagnosticada assim, rápido, né? Se o processo inflamatório infeccioso evoluir e o paciente evoluir para um quadro mais grave de peritonite, pode sim comprometer outros órgãos, o próprio intestino, mas por um processo secundário, não pela apendicite em si. Ótimo. Próxima pergunta, Natiane. Dor abdominal intensa pode ser sinal de apendicite? Sim, sim. A dor abdominal é um quadro bem marcante da apendicite. Né? Dor abdominal intensa, principalmente na região inferior direita do abdômen e associada a náuseas e uma febre. Tá. Mais uma. Antônio Carlos pergunta, a apendicite pode ser tratada apenas com remédios? Não, Antônio Carlos, infelizmente a apendicite não pode ser tratada com remédios. Inicialmente, às vezes o paciente até não sabe o que é aquela dorzinha, vai lá, toma um remédio, toma um analgésico, dá aquela mascarada, mas a apendicite ela tende a evoluir, tende a progredir e o tratamento é realmente cirúrgico. Tá. Mais uma. Neto, tive apendicite e operei. Isso já faz alguns anos, mas nos últimos dias comecei a sentir dores na mesma região. A apendicite pode voltar? Neto, né? Não, Neto. A apendicite não tem como voltar porque durante a cirurgia o cirurgião retira esse apêndice, ele é retirado, tá? Então, uma vez que operou de apendicite, não vai nunca mais ter apendicite na vida. Tá. Outra pergunta, Sami. Minha mãe foi diagnosticada com apendicite e estamos correndo com os preparativos. A recuperação é muito longa? Não. Sami, depende muito do estágio em que foi diagnosticada a apendicite. No estágio inicial, né, quando é feito o diagnóstico rapidamente, ela ali vai operar, dependendo do processo, dependendo da cirurgia, se for videolaparoscópica, em 24 até 48 horas ela já vai estar em casa, vai receber alta. Às vezes, dependendo da cirurgia, ela recebe alta no dia seguinte ou até 48 horas depois. Tá. E aí ela já pode voltar a uma vida razoavelmente normal, somente ter cuidado com o pós-operatório, né, com uma atividade mais intensa, né? Cuidados normais. Exato, os cuidados normais de uma cirurgia. Tá. Então, assim, sempre que é diagnosticada apendicite, o tratamento é cirurgia. É cirurgia. E é sempre de emergência, doutor El? Geralmente de emergência. Geralmente de emergência porque... É tudo muito rápido. É rápido. A apendicite não é aquela dorzinha que você tem... até pode mascarar. Às vezes os pacientes que são um pouquinho mais cheinhos, mais obesos, que têm um tecido maior, uma camada maior, demora mais a conseguir, né, você diagnosticar realmente o que é apendicite, né? Mas o quadro é sempre evolutivo.
Tá. E sempre vai acabar com uma cirurgia. Tá. Doutora Yael Albuquerque é gastroenterologista. O site da doutora Yael é Instituto Endovita. Endovita com 2 T's. institutoendovita.com.br. Foi um prazer conhecê-la. Foi ótimo. Volte O prazer foi muitas meu. vezes. Passou Muito nervoso? Obrigada. Ah, que bom, que bom. Falei, é um bate-papo nosso, É isso né? aí. Até a próxima.